Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que nós retornamos aqui para juntos estarmos aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Na ocasião, estaremos estudando próximo domingo a lição de número 10 desse terceiro trimestre do ano de 2024. E eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal, se você ainda não é inscrito, para você curtir este vídeo, comentar algo nos comentários e também compartilhar esta videoaula com mais alguém para que assim venhamos juntos proclamarmos a palavra de Deus. Lembrando sempre que estamos estudando a lição que tem como tema central o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e de Esté para a nossa geração. Nós estaremos abordando nesse dia de hoje a lição de número 10. Chegamos à 10ª lição. Como o tempo passa tão rápido, meus irmãos, mas é isso, estaremos estudando a 10ª lição. Já estamos, na verdade, avistando a reta final deste maravilhoso trimestre e contemplando, né, já vislumbrando um pouquinho os sinais do quarto e último trimestre do ano de 2024, que, por sinal, está fantástico também. Espero ter você aqui no próximo trimestre também nos acompanhando em nossas gravações aqui semanais das lições publicadas pela CPAD Classe de Adultos. A lição que estaremos estudando hoje é a lição que tem como tema o plano de livramento e o papel de Esté. É a lição que nós estaremos abordando em sala de aula no próximo domingo. E o nosso texto áudio diz o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Isso está registrado no livro do profeta Isaías, o profeta messiânico, capítulo de número 64 e o versículo de número 4. A nossa lição, ela também tem a sua verdade prática, que é o resumo, a síntese da lição, né, que iremos estar estudando hoje. A nossa lição, o pastor Silas Queiroz, ele destaca o seguinte: nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender realmente dele. Esta é a nossa verdade prática. A nossa lição, ela tem como leitura bíblica em classe o que está registrado no livro de Esté, capítulo 4, versículo 5 ao versículo de número 17, e ainda Esté, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 3, e posteriormente o versículo 7 e o versículo de número 8 também conclui assim a nossa leitura bíblica em classe. A nossa lição, meus irmãos, ela tem os seus objetivos específicos a serem alcançados em sala de aula pelo professor, que são 3. Primeiro, relatar o plano de Mardoqueu e o temor de Esté. Esse é o primeiro objetivo. Segundo, considerar o processo de convencimento de Esté por Mardoqueu. Este é o segundo propósito ou o segundo objetivo específico da nossa lição a ser alcançado em sala de aula. O nosso terceiro é demonstrar o plano de Esté diante do rei Assuero. Esses são, meus irmãos, os nossos 3 principais objetivos. Portanto, meus irmãos, esses são os nossos 3 principais objetivos específicos a serem alcançados em sala de aula pelo professor. A nossa introdução diz o seguinte: nesta lição estudaremos as atitudes de Mardoqueu e Esté em favor de todo o povo judeu. O decreto do rei estava assinado. A ordem de extermínio havia chegado a todas as províncias. O dia da matança estava definido. Era preciso clamar a Deus e agir sob sua direção. Pois bem, meus irmãos, sabemos que a lição de número 9 nos mostrou o plano maquiavélico que havia se levantado para a matança dos judeus. Vimos ali que Amã, de uma forma muito maldosa, ele planejou, arquitetou e colocou em execução um plano para a destruição dos judeus que estavam sob o Império Babilônico. E vimos ainda que aquele plano se deu justamente pelo fato de que Mardoqueu não queria de maneira nenhuma se prostrar diante de Amã, reverenciá-lo, reconhecê-lo naquela posição que ele estava impondo ali no Império Babilônico. Que, na verdade, havia sido uma ordem, um edito real, que todas as pessoas do palácio deveriam se curvar diante de Amã. Só que Mardoqueu, como todo bom judeu, não se curvava de maneira nenhuma diante de nenhum ser humano da face da terra, a não ser unicamente e exclusivamente diante do próprio Deus.
todo judeu ele tem esse posicionamento. E nós sabemos que a história se discorreu dessa forma e culminou justamente naquele plano de extermínio dos judeus que estavam sob o Império Babilônico. O rei Assuero, atendendo uma artimanha de Amã, ele editou um edito real, uma lei real em que estava autorizando, na verdade estava determinando a morte de todos os judeus que estavam ali sob o Império Babilônico. Assuero assim fez. Foi dada a data para a morte de todos os judeus. E vimos ali que Mardoqueu se desesperou muitíssimo com aquela situação. A informação chegou a todas as 127 províncias que estavam debaixo do império ou sob o império romano. E assim, a informação ao chegar, as pessoas se desesperaram, os judeus ficaram, logicamente, em pânico, entraram em desespero. O primeiro tópico principal da nossa lição de hoje diz: o perigoso plano e o temor de Esther. O seu primeiro subtópico fala: lamento, choro e compadecimento. Mardoqueu não escondeu seu abatimento. O quadro trágico produziu nele um profundo lamento. Do palácio, Esther soube da crítica situação do primo e compadeceu-se, mas não sabia os motivos. Observe bem, quando Esther ouviu falar que a situação de Mardoqueu era uma situação desesperadora, porque ele estava as calçadas do Palácio Real, podemos assim dizer, pelas ruas do Palácio do Império ali, desesperado, clamando, chorando, né? E estava, alguns comentaristas chegam a dizer que estava tendo até mesmo alguns sinais de loucura, porque aquela dor que havia tomado o coração dele tinha causado um impacto emocional tão grande naquele homem que desestabilizou ele de todas as formas e de várias maneiras. Ficou emocionalmente abatido, ficou emocionalmente desesperado, e não era para menos, porque a ordem era: matem todos os judeus. E esses judeus que estiverem espalhados por todo o Império Babilônico, eles devem serem executados. Tudo isso pela razão de que Mardoqueu não se curvou diante de Amã. Não era para menos o desespero de Mardoqueu. Mardoqueu estava se sentindo culpado. E ele estava se sentindo culpado não somente pela própria morte dele que estava iminente diante dele, mas também pela morte de todos os judeus. O edito dizia: da criança até o mais ancião, ao mais velho, todos devem serem executados. Mardoqueu estava carregando sobre si o desespero da culpa em saber que toda a nação judaica iria ser executada pela sua posição, pela sua postura. Mas Esther não sabia de nada daquilo que estava acontecendo, porque estava reclusa dentro do palácio real. Quando ela tomou informação, conhecimento da situação de Mardoqueu, ela foi até Mardoqueu e tomou informações, e a partir daí sim ela tomou conhecimento da real situação. E aqui começa a se dar o desenho do plano perigoso, audacioso, mas necessário para o livramento da nação de Israel. Mardoqueu começa agora a contar para Esther a situação e relatar para ela o que ela deveria fazer para intervir naquela situação, para tentar mudar o quadro daquela situação ali. Havia também, meus irmãos, um obstáculo real. Por quê? Porque por intermédio de Ataque, Mardoqueu deixou Esther informada de todo o audacioso plano de Amã, enviando-lhe inclusive uma cópia do decreto de Assuero. Ele pediu que ela fosse ao rei e suplicasse pelos judeus. Quando Esther mandou Hadaque até Mardoqueu tomar conhecimento da real situação, Mardoqueu informa aquele homem, o mensageiro leva a informação para Esther e manda inclusive uma cópia do edito real de Assuero, determinando que todos os judeus deveriam ser executados. Só que havia um obstáculo. Esther não poderia se apresentar diante do rei Assuero, a não ser que ela fosse convocada, chamada para se apresentar diante do rei. O que não havia acontecido, pelo menos nos últimos 30 dias daquela situação, daquele momento. Então, o que é que ocorre? Esther tem informação,
ela fica a par da situação e ela toma conhecimento do plano de Mardoqueu, mas ela não poderia ir até o rei Assuero, a não ser que fosse convocada. O segundo tópico principal da nossa lição vai falar sobre Mardoqueu convence Esté. E aí o seu primeiro subtópico fala, diz o comentarista, confiando na providência divina, Esté apresentou a Mardoqueu sua impossibilidade de dirigir-se ao rei. Nos últimos 30 dias, ela não havia sido chamada por Assuero. Então Mardoqueu não se contentou com a resposta de Esté e pediu que dissesse a ela que não confiasse em sua posição por estar no palácio, pois a ordem real era o extermínio de todos os judeus sem exceção. Quando Mardoqueu manda a informação até Esté, Esté toma conhecimento, só que Esté se vê agora diante de uma impossibilidade. Não posso fazer nada, Mardoqueu, porque eu não posso me apresentar diante do rei. Se eu fizer assim sem ser convocado, estou colocando em risco, inclusive, o meu futuro, a minha própria vida. Só que Mardoqueu deixa Esté ciente de que a ordem de Assuero era de extermínio de todos os judeus sem exceção. Inclusive, a vida de Esté também estava em risco, porque Esté também era judia. Então Esté podia, ou pelo menos deveria fazer alguma coisa para tentar mudar aquela situação, na posição que ela estava de rainha. Inclusive, Mardoqueu disse, não se confie, não se assegure na sua posição dentro do Palácio Real, porque inclusive você está correndo risco de vida. E ele tenta, com essas palavras, tentar buscar convencê-la de fazer algo para livrar o povo de Israel. Primeiro Deus, depois o homem, diz o comentarista da nossa lição. Esté convenceu-se de que precisava agir. Antes de tudo, porém, era preciso clamar a Deus, para que a dirigisse e lhe desse graça diante do rei. Em sua resposta, Mardoqueu pediu que ajuntasse todos os judeus de Suzã e jejuasse por ela durante um período de 3 dias. Ela assim faria o mesmo junto com as moças que assistiam no Palácio Real. Esté, capítulo de número 4, versículo 16, registra isso aí. Observe bem, meus irmãos. Esté é convencida pelo seu primo Mardoqueu de que ela deveria fazer algo, que inclusive a sua vida estava em risco também. Só que Esté, ela entendia que para se apresentar diante do rei Assuero, ela precisava buscar primeiramente Deus, para que Deus assim lhe desse graça, lhe desse coragem, lhe desse sabedoria, para que ela se apresentasse diante do rei Assuero com prudência e assim relatasse a situação, buscando de alguma forma contornar aquela história. O que é que ocorre? Ela convoca as mulheres que lhe assistiam no Palácio Real, convoca Mardoqueu e pede que Mardoqueu espalhe a notícia por toda a comunidade judaica de que todos os judeus deveriam também fazer um jejum de 3 dias por Esté, para que quando ela se apresentasse diante do rei Assuero, Deus assim estivesse com as suas mãos poderosas estendidas sobre a sua vida. E assim foi feito, meus amados irmãos, e assim Deus agiu em pró, não simplesmente só de Esté, mas em pró de Mardoqueu e em pró de todo o povo judeu que estava ali sob o Império Babilônico. Confiar em Deus não é tentá-lo, diz o comentarista da nossa lição. Esté confiava em Deus, mas não agiu de forma a tentá-lo. Através do jejum, os judeus pediam a intervenção divina para que o rei aceitasse a presença de Esté e ela alcançasse o que pretendia. Todavia, isso poderia não acontecer. Por isso, mesmo confiando, Esté estava disposta a morrer. Inclusive, ela diz: perecendo, perecerei. Ela sabia do nível de risco, do quão perigoso era aquela situação e a atitude que ela estava tomando de ir até diante do rei Assuero. Inclusive, ela vai confiando em Deus, mas a sua confiança não tenta a Deus, não enquadra Deus, não coloca Deus em uma posição de que o Senhor vai ter que nos livrar, o Senhor vai ter que nos dar a vitória. Não foi esse o posicionamento de Esté. O posicionamento de Esté foi consciente de que, se Deus nos der vitória, amém. Mas se Deus não nos der a vitória, pereceremos. Perecendo, perecerei. Ela tinha confiança de que Deus, de uma forma ou de outra, estaria lhe auxiliando. A lição continua dizendo agora no terceiro tópico principal. Diz:
o plano. Esther entra à presença do rei e propõe um banquete. Esther agora começa a colocar em prática o seu plano, o seu, o seu projeto, podemos assim dizer, a sua estratégia, melhor dizendo. Todo cristão, em tempos de crise, em tempos de guerra, ele deve ter estratégias para sair melhor possível diante das situações que ele se encontra. Estratégias estas, logicamente, que não anula, não abre mão dos princípios e dos valores do cristianismo, mas serve para nos colocar em uma posição favorável, uma posição de melhor defesa e de melhor ataque diante da situação de guerra que nós estamos nos encontrando. E isto agora começa a colocar em prática a sua estratégia de guerra, né? o seu plano, o seu planejamento para livrar a nação de Israel diante daquele edito real que havia saído por intermédio do imperador, do rei Assuero. Prudência, preparação e ação. Ao decidir entrar à presença de Assuero, Esté estava sujeita a qualquer reação dele quando a visse. Seria de vida ou de morte. Era um grande desafio. Por isso, Esté se preparou espiritual, emocional e fisicamente. Depois de 3 dias de jejum, pôs a sua veste real e foi ao pátio interior da casa do rei, diante do salão onde estava ou onde ficava o trono. Esté, depois de se preparar espiritualmente, de se preparar emocionalmente e de se preparar fisicamente, Esté agora entende que estava pronta para ir até diante da presença do rei Assuero. E ela assim faz. Ela se prepara, ela busca a Deus, mas ela não fica só na oração, ela não fica somente na intercessão, no clamor a Deus. Ela entende que a oração é importante, ela entende que a intercessão é importante, mas ela entendeu também que era necessário agir para Deus dar vitória ao povo de Israel. E ela assim faz, elabora o plano e vai até a presença do rei Assuero. E quando ela se apresenta diante da presença do rei Assuero, ela tinha a consciência de que aquela atitude poderia trazer para ela vida ou poderia até mesmo trazer sobre ela a morte. Foi um plano audacioso, foi um plano muito corajoso dela, mas houve um preparo. Preparo sem coragem, já diz a máxima, é loucura. Não basta termos coragem, é preciso termos também um preparo. Esté teve um preparo e ela teve a coragem, e a coragem com o preparo normalmente culmina em resultados positivos. E assim Esté foi. O segundo subtópico diz: estendendo o cetro. Assentada em seu trono, Assuero viu Esté e estendeu para ela seu cetro de ouro. Deve ter sido um grande alívio para a corajosa judia. Ela se aproximou e tocou a ponta do cetro, cumprindo o protocolo legal. Como era incomum alguém se apresentar diante do rei sem ter sido chamado, Assuero logo perguntou o que estava acontecendo. O que é que tens, rainha Esté? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se dará. Observe que Esté, ao se apresentar diante do rei, ela não poderia agora se aproximar dele sem que antes ele estendesse o cetro de ouro que estava na sua mão. Era um costume real daqueles tempos. O rei estendia o cetro. Se o rei estendesse o cetro, aquela pessoa deveria se aproximar e tocar na ponta do cetro e assim se curvar diante do rei, porque estava agora autorizada a se direcionar em palavras para o rei. E Esté dessa forma fez. Quando se apresentou diante de Assuero, ele estendeu o cetro. Ela se aproximou, tocou e estava agora autorizada a contar para ele o que era que estava lhe incomodando. E ele pergunta: o que é que você tem, Esté? Se você me pedir até metade do reino, eu vou lhe dar. Esté, ela agora se sente à vontade para colocar diante de Assuero qual que era a situação que estava incomodando a ela. O terceiro subtópico diz: em sintonia com Deus. As circunstâncias narradas no livro de Esté nos permitem dizer que ela, em seu coração, estava em plena sintonia com Deus. Mesmo o rei se prontificando imediatamente a atendê-la, Esté agiu com cautela. Apenas o convidou para um banquete junto com Amã. Na ocasião, o rei renovou sua disposição em atender a qualquer pedido de Esté.
Era a segunda oportunidade, mas ainda não era o momento adequado. Esté convida Assuero e Amã para um outro banquete no dia seguinte, quando faria então o seu pedido. Uma noite decisiva mudaria o curso da história. Observe bem. Assuero, ao autorizar Esté a dizer o que estava lhe incomodando, de imediato ela se sentiu segura para falar, mas ela não fala. Ela guarda ainda para um momento certo. Esté foi uma mulher que usou de uma estratégia extraordinária. Ela não se precipitou com suas palavras, não se precipitou diante daquela situação e se colocou diante de Assuero com muita prudência e com muita sabedoria e demonstrando ser muito estratégica. Ao ser perguntada por Assuero o que era que ela queria, ela não conta, ela apenas convida Assuero junto com Amã para um banquete no dia seguinte. E no banquete do dia seguinte, ela convida-os para um outro banquete. E aí então, num outro banquete, no segundo banquete, ela agora conta para Assuero o que era que estava afligindo seu coração. E nós vamos saber o desfecho dessa história na próxima lição, a 11ª lição deste maravilhosíssimo trimestre do ano de 2024. Convido você a continuar conosco, nos acompanhando aqui no nosso canal da EBD Produtiva e também participar conosco da aula que será apresentada na próxima semana, onde nós estaremos abordando o tema A Humilhação de Amã e a Honra de Mardoqueu. Veremos como teve o início do desfecho de toda essa história do livro de Esther. Aguardo você até lá para juntos aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Meu muito obrigado para você que ficou conosco até esse exato momento. Que Deus em Cristo continue com as suas mãos poderosas, nos ajudando, nos abençoando e nos guardando em tudo. Até a próxima aula, em nome de Jesus.